Sábado de treino, sábado de compra na nossa colina histórica. Enfim, o atacante Pablo Verrete, que veio inicialmente por empréstimo até o meio do ano que vem, nesta manhã de sábado foi comprado pelo gigante da colina. Agora, Pablo Verrete não pertence mais ao Belgrano, mas sim ao Vasco da Gama. E é claro, a gente vai falar sobre isso aqui neste Fala Gigante, trazer todos os detalhes dessa compra importantíssima para o restante da temporada, falar também sobre a sessão de treino que aconteceu no CT Moacir Barbosa nesta manhã de sábado, e falar também sobre Marlon Gomes, porque houve treino. Marlon Gomes foi cortado da seleção brasileira. Chega segunda-feira ao Rio de Janeiro e Vasco se posicionou nessa tarde de hoje sobre o retorno dos cria das categorias de base ao CT Moacir Barbosa. A gente vai falar sobre tudo isso, deixar vocês aí muito bem informados sobre o que está acontecendo no nosso Vasco da Gama, mas é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos no nosso canal, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. É o seguinte, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem aqui embaixo agora, nessa palavrinha inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. O canal do Gigante Vasco conta muito com você, conta muito com a sua presença, conta muito mesmo com o seu apoio aqui no nosso canal. Então se inscreva e, além de tudo, principalmente, você que já curte o nosso conteúdo, você que já está aqui diariamente, mas ainda não é um inscrito, ative o seu sininho de notificação. Tá vendo esse sininho que tem ao lado da palavrinha inscrever-se? Então, aperte nesse sininho, coloque na opção todas e faça com que todos os nossos vídeos cheguem até você. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora. Sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama, pois foi uma manhã de sábado bastante agitada. Uma manhã de atividade no CT Moacir Barbosa. O elenco do Vasco se representou completamente ontem, na sexta-feira. Uma parte havia treinando separado durante a segunda, terça e a quarta. Na quinta-feira, um outro grupo do elenco foi ao CT Moacir Barbosa e ontem, pela primeira vez, todo o grupo, após a partida contra o Bahia na Arena Fonte Nova, se reapresentou. Hoje foi o segundo dia de treino no centro de treinamento do Vasco da Gama. Ramon Arreu Dias buscando aí definir o time titular para enfrentar a equipe do Fluminense nesse próximo clássico do dia 16. Uma atividade, que foi separada em duas partes. A primeira parte na academia, com levantamento de peso, exercícios, né, mais articulados não, né? Mas exercícios mais centralizados em regiões do corpo, mais atividades realmente centralizadas para o crescimento de massa muscular. E logo após, o Vasco foi até o CT Moacir Barbosa, o elenco Cruz Maltino, para aí sim, de fato, realizar atividades sob o comando de Ramon Arreu Dias. Nessa atividade, o Marlon Gomes, que foi cortado da seleção brasileira e já retorna ao Rio de Janeiro, ainda não esteve presente. Para quem não sabe, Marlon Gomes foi convocado para a seleção brasileira pré-olímpica, a seleção brasileira sub-23, porém Marlon Gomes foi cortado da lista. Após, né, uma fratura no nariz, a seleção brasileira cortou o Marlon Gomes e ele teve que retornar ao Rio de Janeiro. Ele ainda não chegou na cidade carioca, mas a expectativa é que na próxima segunda-feira Marlon Gomes já esteja no Rio de Janeiro. Com isso, Vasco, o DESP, né, que é o Departamento de Saúde e Performance do Vasco da Gama, aguarda o Marlon Gomes na segunda-feira. Como a gente já havia dito a vocês nessa manhã de sábado, a gente esperaria que o Vasco fosse emitir uma nota para explicar a situação do Marlon e de fato emitiu. O Vasco informou que o Marlon Gomes sofreu um trauma no osso nasal. Exatamente por esse motivo ainda não há especificamente uma data de recuperação do Marlon, mas pelo que eu dei uma olhada, né, a expectativa é que, em média, uma fratura, no caso um trauma nesse osso nasal, dure aí 6 semaninhas, isso normalmente, mas sabemos muito bem que em jogador de futebol as coisas funcionam muito mais rápido, então o Marlon Gomes deve sim acabar voltando antes, e agora segunda-feira o Departamento de Saúde e Performance do Vasco estará olhando, observando o Marlon Gomes para saber se ele terá condições ou não de entrar no clássico contra o Fluminense nesse próximo sábado, dia 16 de setembro. Inclusive, para esse próximo sábado, o Vasco, é claro, tem como grande peça, tem como grande trunfo, como grande nome para o seu sistema ofensivo, o atacante argentino Pablo Verrete. Primeira vez que o Pablo Verrete vestirá a camisa do Vasco em um jogo grande, um clássico, né? Ele já vestiu a camisa do Vasco contra o Atlético, contra Palmeiras, contra Grêmio, contra Bragantino, contra Bahia, mas ainda não conseguiu atuar em um clássico com a camisa do Vasco da Gama. A expectativa é que agora ele entre em campo contra a equipe do Fluminense. Verrete não está suspenso, Verrete está à disposição completamente do técnico argentino Ramon Arreu Dias, então é esperado sim
a presença de Pablo Veguete, o artilheiro do Vasco, desde a sua estreia nesse próximo clássico do dia 16. E hoje, inclusive, é uma informação muito importante. Pablo Veguete, que vinha sobre empréstimo para o Vasco da Gama, ele veio até o meio do ano que vem apenas com empréstimo, com obrigação praticamente de compra. As metas que deveriam ser atingidas por Pablo Veguete com a camisa do Vasco da Gama eram muito pequenas, então o Vasco já assinou esse contrato junto ao Belgrano, sabendo que teria que comprar o jogador no meio do ano que vem, porém isso já foi até antecipado. Informação nessa parte da manhã de sábado, através aí do canal Atenção Vascaínos, é que o Vasco acertou, enfim, a compra em definitivo de Pablo Veguete, ou seja, jogador que viria por empréstimo, que veio por empréstimo, agora é oficialmente um reforço do Vasco da Gama, agora é oficialmente um atleta do Clube de Regatas Vasco da Gama. Tem todos os direitos econômicos aí ligados ao Cruz Maltino. Inclusive, o contrato aí de empréstimo foi apenas para agilizar, a sua inscrição na CBF, né? No bid da CBF. É importante lembrar, Veguete desembarcou no Rio numa quarta, na sexta-feira ele tinha que ser regularizado, foi regularizado na sexta-feira às pressas, e no domingo já estava em campo contra o Grêmio, marcando o gol da vitória. O Vasco, para agilizar tudo, colocou o contrato dele como um empréstimo, e hoje acertou aí a compra em definitivo do argentino. Então, enfim, Pablo Veguete é um jogador do Vasco. E durante essa semana, o Veguete falou a Vasco TV sobre o Vasco da Gama. A gente já trouxe, né, aqui a vocês, que ele falou sobre o Ramon Reu Dias, mas ele também falou sobre esse momento que hoje vive com a camisa do Cruz Maltino. É claro, não podemos deixar de passar a vocês, mostrar o que Pablo Veguete falou sobre essa oportunidade, sobre esse momento que hoje ele tem na sua carreira, vestindo a camisa do Cruz Maltino. Então, Veguete, fala daí, o que você acha desse momento que você vive na sua carreira com a camisa do Vasco da Gama. Cómodo, me han recibido de la mejor manera. Toda la gente que trabaja en el club me han brindado todo lo que tenían a disposición para que mi familia y yo estemos lo más cómodo posible, y eso hace que uno acá en el día a día trabaje con tranquilidad y se enfoque pura y exclusivamente en conseguir los objetivos. Así que nada, muy contento, ya adaptado de la mejor manera y pensando en que todos podamos salir a esta situación, que de a poco lo vamos a ir logrando. No, siempre es importante, cuando uno llega, siempre es importante aportar rápido su granito de arena, que la adaptación sea lo más rápido posible, porque sabemos que acá lo que corre es el tiempo. Vasco no tiene que perder el tiempo, y bueno, que me haya podido adaptar, se lo atribuyo al trato que me han brindado el primer día, mis compañeros, el cuerpo técnico, la torcida de Vasco. La verdad que estoy recibiendo un cariño muy grande, y eso hace que mi responsabilidad y mis obligaciones aún sean cada vez mayores, y que nos brindemos al máximo todos para que podamos lograr el objetivo final del torneo. E aí, torcedor vascaíno, será que Pablo Verrete marcará história com a camisa do Vasco da Gama? Coloque, é claro, a sua opinião aí nos comentários. Enfim, né, temos um camisa 9, ficamos tanto tempo sem ter esse grande nome. Acredito que o último nome que passou por aqui, que teve esse destaque, foi o Germancano, lá no início do ano passado, onde ele saiu, e o Vasco ficou com esse buraco, né? Ano passado o Vasco teve o Raniel, o seu reserva, se eu não me engano, era o Getúlio, o atacante também, que entrava no segundo tempo das partidas, mas o Vasco não tem esse camisa 9 há bastante tempo. Pedro Raul chegou com essa responsabilidade, infelizmente não deu certo, e agora, enfim, o nosso camisa 99, Pablo Veguete, garantiu aí a vaga de ser o centroavante do Cruz Maltino. E olha, torcedor, seguindo ainda, porém antes, é claro, deixa a sua opinião nos comentários sobre o que você acha de Pablo Veguete. Quero trocar uma ideia com vocês e falar sobre o que está acontecendo com o CBF. Pois a informação que tivemos nesse momento é que o Vasco busca estreitar laços com a Confederação Brasileira do Futebol. E é importante falar que, de fato, esse estreitamento está adiantando, porque o clássico contra o Fluminense está marcado para o dia 16. Após o clássico, o Vasco tinha uma partida marcada para o dia 21 e uma outra partida marcada para o dia 25. Esse jogo do dia 21 era contra o América Mineiro, aliás, contra o Coritiba, e o jogo do dia 25 era contra o América Mineiro, uma partida que está atrasada. O Vasco, com a CBF, conseguiu adiar esse jogo, perdão, era um jogo dia 19, dia 16 contra o Fluminense, dia 19 contra o Coritiba em São Januário, e dia 23 contra o América Mineiro. E o Vasco conseguiu mudar tudo. O Vasco conseguiu tirar esse jogo do dia 19, que seriam apenas 3 dias de descanso contra o Coritiba, de um sábado, para passar para segunda-feira, ou seja, o Vasco jogará com o Fluminense nesse próximo sábado e só retornará em campo na segunda-feira que vem, jogará no dia 16 e voltará apenas no dia 21.
E depois disso, o Vasco enfrentará o América Mineiro apenas no dia 25, antes o jogo estava marcado para o dia 23. Ou seja, o Vasco junto à CBF conseguiu alterar 2 datas de partida, o que mostra esse estreitamento. O que mostra que está adiantando o Vasco tentar estreitar laços junto com a Confederação Brasileira do Futebol. Porém, além de estreitar laços com a Confederação Brasileira do Futebol, quem está responsável inclusive por essa função é Paulo Brax e Lúcio Barbosa, o Vasco também vem tentando estreitar, reaproximar laços com a CBF, visto que vem acontecendo nas últimas partidas. É importante dizer, o Vasco foi muito prejudicado nesses últimos jogos contra Atlético Mineiro, contra Santos, contra Red Bull Bragantino, contra o Palmeiras e também contra o Bahia nesse último domingo. Então, com isso, Paulo Brax e Edinaldo Rodrigues, que é o presidente aí da CBF, que já trabalharam inclusive juntos na Federação Baiana de Futebol, têm sido 2 peças importantes nessa reaproximação. O Paulo Brax pelo lado do Vasco e o próprio presidente Edinaldo Rodrigues da CBF pelo lado da Confederação Brasileira do Futebol. Os 2 que já trabalharam juntos estão tendo realmente essa aproximação importantíssima e nesse momento o Vasco faz de tudo para conseguir ganhar moral, a tal da representatividade que a gente tanto falou aqui no canal. Após Eurico Miranda, que pode ter sido um problema para o Vasco em diversos aspectos, principalmente no político, o Vasco perdeu representatividade. E agora, junto à CBF, com Paulo Brax e Lúcio Barbosa, busca novamente reconquistar essa representatividade, esse peso na palavra que é tão importante dentro da nossa confederação. Esperar e aguardar um Vasco aí que tenta se fortalecer dentro de campo, mas também fora dele. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desse sábado. Retornaremos apenas amanhã agora com a Acorda Vascão. Se tiver alguma notícia clara e importante, estaremos de volta aí com Boa Noite Gigante. Mas a expectativa é que a gente só retorne mesmo amanhã às 7 horas. Então fiquem ligados, fiquem de olho, ativem seu sininho de notificação, compartilhem nosso vídeo. E como sempre falamos, saudações vascaínas.